vamos analisar uma outra revolução burguesa. Preste atenção na gravura. A queda da Bastilha. Momento importante da história, não só francesa, como da história universal. Vamos analisar o que foi a Revolução Francesa, que é o marco na queda do antigo regime. Analisando primeiro as causas que levaram a esse processo político. Preste atenção no quadro. Revolução Francesa, crise econômica e sociedade estamental. Crise econômica, resultado do colapso do feudalismo. A França, em pleno século XVIII, ainda tinha uma estrutura feudal, uma enorme dependência da agricultura. A partir de 1772, clima na Europa começa a sofrer transformações. Queda bruscas de temperatura, geadas, atrapalhando a colheita, gerando períodos de fome e miséria. Sociedade estamental, ainda um traço do feudalismo. A sociedade francesa em pleno século XVIII ainda tinha primeiro estado, segundo estado, terceiro estado e os privilégios que cada estamento tinha disso. Voltando ao quadro. A miséria e o iluminismo também são causas da Revolução Francesa. Essa miséria por conta da péssima produção agrícola, dos altos impostos e de uma crise econômica que a França entra a partir do século XVIII, motivada por duas guerras. A participação da França na chamada Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra por áreas coloniais na América do Norte e a participação da França na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Esses dois conflitos vão contribuir para aumentar a crise econômica, que passa a se transformar em crise financeira. E quem sustentava o Estado, quem tinha que arcar com as despesas, era somente o terceiro Estado. Portanto, a Revolução Francesa é um levante do terceiro Estado, que era formado pela burguesia, não somente, mas pelo campesinato, pelos trabalhadores urbanos, artesãos, contra esse excessivo tributo, essa tributação excessiva que o Estado francês começa a impor por conta da crise econômica e crise financeira. E o iluminismo. Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu e as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos analisar agora os principais tópicos da Revolução Francesa. Preste atenção no quadro. O processo revolucionário da França começou primeiro com uma revolta aristocrática, depois revolta burguesa, depois o processo revolta popular e também revolta camponesa. Quer dizer, a Revolução Francesa, ela foi patrocinada pela burguesia, mas a burguesia não conduziu o processo em escala integral. Primeiro nós tivemos uma revolta da nobreza contra o rei, Assembleia dos Notáveis, para não pagar os impostos. O Estado francês, necessitando de recursos para sair da crise financeira, convocou os Estados Gerais para a discussão dos impostos. Nesses Estados Gerais, a burguesia inicia o processo. Nesse processo, é chamado de Assembleia Nacional, que vai transformar a França numa monarquia constitucional. Preste atenção no quadro. Assembleia Nacional, o grande medo, a relação dos direitos do homem e do cidadão. O grande medo é a revolta dos camponeses no início da Revolução Francesa, saqueando castelos, invadindo propriedades e matando muitos nobres. E declaração dos direitos do homem e do cidadão, que procurou eliminar os privilégios de nascimento. Todo homem agora é livre, igual perante as leis. Segundo processo da Revolução Francesa, Convenção Nacional. Preste atenção no quadro. Convenção Nacional, Tribunal Revolucionário, Acordo de Salvação Pública e decretado o fim da escravidão nas colônias francesas. A Convenção Nacional é a verdadeira fase revolucionária da Revolução Francesa. É a época de Robespierre, Mirabeau, Danton, Marat. É a época dos jacobinos. É a época da guilhotina, também chamada fase do terror. E o primeiro a conhecer a guilhotina será o próprio rei Luís XVI. Após a fase da Convenção Nacional,
nós vamos ter a chamada fase do diretório, que é quando a burguesia retoma o poder político. Durante o diretório, crise econômica, grave crise política, corrupção e o retorno do grande medo. Temendo uma revolta popular, a burguesia convida Napoleão Bonaparte a ocupar o poder. É o famoso 18 de Brumário. Estudem, alunos. Até a próxima. Uma boa sorte.